Olá malta, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um vídeo de True Crime. O caso que eu vos trago hoje é um caso que ficou conhecido como o assassinato da Quinta da Casa Branca. Mas antes de irmos para o caso, quero pedir-vos que se inscrevam aqui no canal se são novos por aqui e deixem também já o vosso like no início do vídeo para ajudarem que o meu conteúdo chegue até mais pessoas. E agora vamos então para o caso de hoje. Este caso aconteceu na cidade de Essex, no sul da Inglaterra, no verão de 1985. Por volta das 3 da manhã do dia 7 de agosto de 1985, um homem chamado Jeremy Bamber recebeu uma suposta chamada do seu pai. O seu pai estaria aflito, estaria em pânico, porque supostamente a irmã do Jeremy estaria louca e estava com uma arma. O Jeremy ficou um pouco assustado com aquela situação e de repente ouviu 2 disparos e ficou tudo em silêncio. O Jeremy assumiu que algo de muito grave se estava a passar em casa do seu pai e imediatamente entrou em contacto com a polícia, dizendo-lhe que o seu pai lhe tinha ligado e que a sua irmã tinha enlouquecido, que estava armada, que tinha ouvido disparos e que temia pela segurança da sua família, ou seja, do seu pai e da sua mãe. Ele disse à polícia que poucas horas antes tinha estado em casa dos pais a jantar e que tudo estava pacífico, até que a irmã dele entrou em confronto com os pais, iniciaram uma discussão, mas foi uma discussão por motivos fúteis e ele nunca pensou que a irmã pudesse enlouquecer daquela forma. Ele disse também à polícia que uma pistola, que era dele, de calibre 22, estava na casa dos seus pais, junto às armas do pai dele e que temia que a irmã pudesse ter usado aquela arma. A polícia vai com o Jeremy até à casa dos pais dele e quando chegam lá encontram tudo em silêncio, todas as portas e todas as janelas estavam trancadas, não se ouvia nada. A única janela que estava destrancada era a janela do quarto dos pais. A polícia decidiu chamar uma brigada especial para tentarem dialogar com a irmã dele, que supostamente estaria dentro da casa, provavelmente estariam perante um sequestro, portanto tinham que existir negociações e eles decidiram então chamar uma brigada especial. Eles tiveram cerca de 2 horas a tentar entrar em contacto com a irmã dele, mas durante essas 2 horas nunca se ouviu qualquer som vindo de dentro da casa. E passadas então cerca de 3 horas, eles decidiram finalmente tentar entrar na casa e entraram por essa tal janela do quarto dos pais que estava destrancada. Quando eles chegaram à cozinha, eles depararam-se com um cenário caótico. Vários objetos partidos, cadeiras reviradas. Infelizmente encontraram o corpo do pai do Jeremy caído no chão envolto numa enorme poça de sangue. Ele tinha várias escoriações pelo corpo, tinha vários arranhões, parecia que tinha sido espancado e terá sido alvejado 8 vezes na cabeça e 6 dos tiros foram no rosto. No andar de cima, eles encontraram o corpo da mãe do Jeremy, June, de 61 anos. Estava caída no corredor. No quarto, encontraram 2 crianças de 6 anos, 2 meninos, o Nicholas e o Daniel. Ainda estavam na cama, abraçados. E num outro quarto da casa encontraram a Sheila, a suposta irmã que estaria louca, disparou sobre ela própria. Pelo menos era aquilo que eles achavam, e terá cometido suicídio depois do crime, já que aparentemente ela tinha a arma do crime junto ao corpo dela. O Jeremy foi o único sobrevivente e ele ficou em choque quando recebeu a notícia de que a sua família tinha sido toda assassinada. A família Bamber era composta por Neville e June Bamber. Eles mudaram-se para o sul da Inglaterra em 1949, onde compraram uma quinta enorme. Eles tinham o sonho de construírem uma família, no entanto a June não estava a conseguir engravidar e num ato já de desespero, eles decidiram que o melhor era recorrerem a um orfanato e então adotaram a Sheila com 3 meses e mais tarde adotaram o Jeremy com 6 meses. Tanto a Sheila como o Jeremy tiveram a melhor educação possível, eles frequentaram as melhores escolas, tinham tudo o que queriam, nunca lhes faltou nada. O
Neville e a June eram também pais muito carinhosos, muito atenciosos, porém a June tinha um grande desgosto em relação aos filhos. Ela era uma mulher muito religiosa e queria profundamente que os filhos seguissem os seus passos, queria que eles frequentassem a igreja, que fossem religiosos, mas nenhum deles, nem o Jeremy nem a June, mostravam o mínimo interesse pela religião. Por causa deste seu grande desgosto, a June sofria de depressão e teve que ser submetida a tratamentos de choques. O Jeremy sempre foi uma criança bastante solitária, ele preferia estar sozinho e durante a sua infância ele foi uma criança muito rebelde, ele portava-se muito mal na escola, os pais eram chamados constantemente e aos 9 anos de idade os pais foram obrigados a enviá-lo para um internato onde ele esteve praticamente toda a sua adolescência. O internato era bastante rígido e supostamente ele acabou por alterar os seus comportamentos e saiu de lá uma pessoa completamente nova. Agora ele era um rapaz dedicado, conseguiu acabar a universidade e aparentemente tinha ultrapassado a sua fase de rebeldia. O pai ofereceu-lhe um emprego na quinta, deu-lhe um carro, deu-lhe uma casa e ofereceu-lhe também um bom salário e claro que o Jeremy aceitou logo isso tudo. Já a Sheila era uma jovem apaixonada pelo mundo da moda. Desde pequena que ela sempre adorou e tinha o sonho de ser modelo. No entanto, devido ao facto de ser extremamente religiosa, essa ideia estava completamente fora de questão por parte da mãe dela. Obviamente, fez com que a relação entre elas tivesse alguns problemas. Aos 17 anos, a Sheila engravidou, perturbou ainda mais a mãe, porque a mãe não queria que ela tivesse um filho com qualquer um, mas também não queria que ela abortasse, porque ambas as hipóteses eram contra a religião e então a mãe ficou ainda mais depressiva porque não sabia o que fazer. A mãe não sabia o que fazer e então, como não queria ser a responsável por nenhuma das decisões que a Sheila tomasse, ela deixou que a filha decidisse aquilo que queria fazer e a filha acabou por decidir que o melhor era abortar e a mãe ficou completamente desgostosa por a filha ter posto fim à vida de um bebê. Em 1977, a Sheila casou contra a vontade dos pais com um homem chamado Colin, com quem teve 2 filhos, 2 gêmeos, Daniel e Nicholas. No entanto, a relação entre os dois não durou muito e eles acabaram por se separar. A Sheila ficou muito afetada com este divórcio, começou a ter problemas mentais e acabou por ser internada numa clínica psiquiátrica e os filhos acabaram por ser enviados para um orfanato. A Sheila não suportava a ideia de ter os filhos num orfanato e ameaçava várias vezes que iria tirar a vida dela e a vida dos filhos. Ela tornou-se viciada em cocaína e tentou engravidar por diversas vezes. No entanto, ela sofria sempre abortos espontâneos até ser diagnosticada com esquizofrenia paranoica. Ela culpava a mãe pela sua vida miserável. Ela dizia que a mãe tinha culpa da vida que ela levava e de tudo o que lhe acontecia. Ela dizia que se a mãe nunca a tivesse adotado, ela poderia ter tido a oportunidade de ser adotada por uma outra família melhor, e então a relação entre a Sheila e a mãe era péssima. Em 1985, a Sheila voltou a encontrar-se com o ex-marido, o Colin, que lhe disse que iria ao orfanato buscar os filhos e iria levá-los com ele para a Noruega. A Sheila pediu então a Colin se podia passar uma semana com os filhos antes de ele os levar para a Noruega e ele acabou por aceitar. A Sheila decidiu levar os filhos para a quinta dos seus pais e passaram lá uma semana inteira antes de supostamente irem com o pai para a Noruega. No entanto, a Sheila não disse aos pais que os filhos iriam com o pai para a Noruega. Ela disse aos pais dela que tinha conseguido a guarda dos filhos e que agora eles estavam com ela. Na noite do dia 6 de agosto de 1985, durante o jantar, os pais terão dito à Sheila que as crianças estavam melhor no orfanato e que ela não tinha as mínimas condições para cuidar dos filhos, nem para lhes dar educação. E claro que a Sheila não gostou de ouvir estas palavras e iniciaram uma discussão.
Por volta das 21h30, o Jeremy, que tinha estado lá em casa a jantar com a família, estava farto de ouvir aquela discussão e decidiu ir embora para casa. Perante esta situação, a polícia chegou à conclusão de que teria sido a Sheila a cometer o crime, seguido de suicídio, provavelmente devido ao facto de sofrer de esquizofrenia paranoica e provavelmente terá cometido os crimes num ato de desespero. No dia do funeral, o Jeremy teve um comportamento bastante suspeito. Às vezes chorava, parecia desesperado, mas outras vezes ele tinha uma espécie de sorriso de satisfação, como se tivesse ganho alguma coisa com a morte dos seus familiares. Depois da investigação estar concluída e da polícia dizer que aquilo tinha provavelmente sido um crime seguido de suicídio e que teria sido a Sheila a cometer aquele crime, a polícia acabou por liberar a casa, permitiu que o Jeremy fosse até lá à casa e fizesse aquilo que ele quisesse. A casa agora era dele e a primeira coisa que ele fez foi livrar-se de tudo o que estava sujo de sangue, como por exemplo os lençóis, os tapetes. Ele livrou-se disso tudo, ele queimou isso tudo. E isso não é de todo estranho, porque ele não iria guardar aqueles tapetes, nem aqueles lençóis, nem nada, porque aquilo iria só fazer com que ele se lembrasse constantemente que os seus familiares foram mortos naquela casa. Até que o caso tem uma reviravolta que ninguém esperava. Um primo dele, chamado David, decidiu ir até lá à casa visitar o Jeremy, e esse David era uma pessoa muito bisbilhoteira. Ou seja, era uma pessoa muito curiosa, gostava de saber de tudo, saber da vida dos outros, e como ele era muito bisbilhoteiro, ele aproveitou uma distração do Jeremy para dar uma volta pela casa, para ver os quartos onde tinham acontecido os crimes e essas coisas todas. Andou lá a ver a casa, até que ele encontrou debaixo da escada um silenciador que se usa nas armas para que o som dos disparos não exista, ou seja, para silenciar os disparos. E aquele silenciador estava sujo de sangue. O David, ao achar bastante estranho, decidiu, sem que o Jeremy percebesse, levar aquele silenciador e entregá-lo à polícia. Naquela altura não era possível à polícia analisar o sangue e saber a quem pertencia, porque a tecnologia da ADN ainda não estava assim tão avançada e não era possível saber exatamente a quem pertencia aquele sangue, mas era possível saber o tipo de sangue, se era A, se era O negativo, se era... Pronto, dava para saber o tipo de sangue. E ao analisarem aquele sangue, perceberam que era sangue do tipo A. E o único membro da família com sangue do tipo A era a Sheila. Para a polícia, o facto daquele silenciador com o sangue da Sheila ter sido encontrado debaixo das escadas quando a Sheila foi encontrada no quarto era bastante estranho. E outra coisa que também chamou a atenção da polícia foi o facto da casa estar completamente cheia de sangue por todo lado, nas paredes, no chão, por todo lado, e os pés da Sheila estavam limpos. Não era possível ela caminhar pela casa e não se sujar com sangue nos pés. A Sheila foi alvejada com 2 tiros no pescoço e se ela quisesse tirar a própria vida, ela teria apenas que alvejar a sua cabeça uma vez ou alvejar o seu peito uma vez. Ela não precisaria de dar 2 disparos no pescoço. A polícia começou então a achar que a Sheila podia ser apenas mais uma vítima e que alguém poderia ter cometido aquele crime e quisesse fazer passar a ideia de que tinha sido a Sheila. Era do conhecimento de toda a gente que com a morte dos pais o Jeremy iria herdar toda a fortuna da família. No entanto, ele teria que dividir essa herança com a irmã e com os filhos dela. Poderia ter sido o Jeremy a cometer aquele crime, as pessoas começavam a achar isso, mas era apenas uma teoria. Veio também a descobrir-se que na noite após o funeral das 5 vítimas, o Jeremy saiu de casa à noite para ir para um bar beber, mas ele não parecia minimamente afetado com as mortes e parecia mais estar num clima de celebração. A polícia descobriu algumas impressões digitais no silenciador. Essas impressões digitais pertenciam ao Jeremy e quando o confrontaram com
o porquê das suas impressões digitais terem sido encontradas naquele silenciador, ele justificou-se dizendo que costumava ir à caça com o pai e que deixava as armas na casa do pai. A namorada do Jeremy, Julie Mugford, contou à polícia que o Jeremy costumava fazer piadas com o facto de matar toda a sua família para ficar com a herança, mas ela sempre achou que seriam apenas piadas mórbidas. Nunca pensou que ele pudesse realmente vir a fazer aquilo. No dia do crime, ele terá dito à Julie que naquela noite iria ficar rico, mas ela pensou mais uma vez que ele estava a brincar. Ela disse também à polícia que tinha quase certeza de que ele tinha contratado um assassino para matar toda a família e que terá deixado a janela do quarto dos pais aberta para que o assassino pudesse entrar. Cerca de um mês depois, a polícia decidiu deter o Jeremy e levá-lo novamente a interrogatório. Novamente, ele contou a mesma versão à polícia e disse que saiu de casa dos pais por volta das 9h30 da noite, mas a verdade é que não existiam testemunhas e não era possível confirmar de facto se ele tinha mesmo saído de casa dos pais àquela hora. Quando a polícia o confrontou com o que a Julie lhes contou, ele disse à polícia que a Julie estava chateada porque tinha descoberto que ele a andava a trair e que estava chateada e apenas se queria vingar. A polícia não tinha evidências concretas para manter o Jeremy preso e tiveram que o libertar, e assim que se viu livre ele foi para Saint-Tropez, em França, fugiu para a França de férias, depois da sua família ter sido assassinada. Enquanto ele passava férias em França, a polícia foi reunindo mais provas. Eles começaram a falar com toda a gente que conhecia o Jeremy, com familiares, com amigos, com colegas de trabalho. Eles queriam conseguir todas as informações possíveis para tentarem perceber quem era de facto o Jeremy. Eles queriam saber qual era a relação que ele tinha com os seus pais e se alguém tinha por acaso percebido algum sinal de alerta que podia levar a crer que ele quisesse matar os seus pais. Toda a gente dizia que desde criança o Jeremy sempre foi muito problemático, ele teve sempre problemas na escola e começou também a cometer pequenos furtos. E à medida que ia crescendo, ele ia se tornando cada vez mais narcisista e egoísta e tudo o que ele via à frente era dinheiro. Os pais mandaram-no para um internato onde ele aparentemente mudou o seu comportamento, mas algumas pessoas acham que ele queria vingar-se dos pais por o terem mandado para aquele internato. E ele também não suportava a ideia de ter que partilhar a herança com a irmã. Assim que regressou de férias, o Jeremy foi detido pela polícia, que já estava à espera dele no aeroporto, e foi detido acusado de 5 homicídios. Em outubro de 1986 começou o julgamento e foi dito que o Jeremy não terá contratado nenhum assassino e que ele próprio terá cometido os crimes. Naquela noite ele aproveitou o facto da irmã ter começado uma discussão com os pais para levar a crer que ela tinha um motivo para assassinar toda a gente. Ou seja, ele achava que de facto toda a gente ia acreditar que ela teve um surto e que matou toda a gente e se suicidou em seguida. Ele teve o cuidado de deixar a janela do quarto dos pais aberta e por volta das 9h30 ele foi embora. Mais tarde ele regressou de bicicleta para não fazer barulho, para que ninguém se apercebesse da aproximação de um carro, para não acordar ninguém, digamos assim. Entrou pela janela do quarto dos pais e levaria consigo a arma do crime. Ou seja, ele disse que a arma estava em casa dos pais, mas a polícia concluiu que ele levou a arma consigo porque ao lado da janela pela qual ele entrou existia um armário que estava pintado com tinta vermelha e nesse armário existia um risco que terá sido feito por algum objeto que terá raspado e a polícia concluiu que terá sido pela arma e essa tinta foi encontrada na arma. Portanto, ele entrou na casa com a arma. Ele caminhou pela casa com cuidado para não ser visto por ninguém e foi entrando nos quartos e foi disparando a arma usando o silenciador e ele usou esse silenciador para ir matando os membros da família sem que os outros membros acordassem e se apercebessem do que estava a acontecer. No entanto, o seu pai ainda estaria acordado àquela hora e terá-se apercebido do que estava a acontecer e tentou impedir o Jeremy de cometer
os crimes. Daí o facto do Neville ser o único membro da família que foi aparentemente espancado. Digamos que ele terá lutado com o filho e terá conseguido correr para a cozinha e ainda tentou chamar ajuda. No entanto, o Jeremy acabou por alvejá-lo na cabeça. Depois, ele foi até ao quarto onde estava o corpo da Sheila e colocou lá ao lado do corpo a arma e teve o cuidado de tirar o silenciador e deixá-lo escondido debaixo das escadas. Porquê é que ele tirou o silenciador da arma? Porque a arma com o silenciador era demasiado grande para a Sheila conseguir disparar. E então ele teve o cuidado de tirar o silenciador da arma para que a arma ficasse mais pequena e assim, sendo a arma mais pequena, era mais credível que tivesse sido a Sheila a cometer os crimes. Em seguida, ele foi para casa como se nada tivesse acontecido e depois ligou aflito para a polícia a contar toda aquela cena do pai aflito e que a irmã tinha ficado louca e toda essa história mirabolante. Durante o julgamento, um dos polícias que foi até ao local do crime falou em julgamento e ele disse que quando a polícia se dirigia até à casa, cruzaram-se pelo caminho com o Jeremy, que estava a conduzir em marcha lenta. Ou seja, se ele estivesse realmente preocupado com o facto do seu pai estar a correr perigo, ele iria o mais rápido possível. No entanto, ele estava a conduzir em marcha lenta. O Jeremy acabou por ser considerado culpado dos 5 homicídios, foi condenado à prisão perpétua pelos 5 homicídios, no entanto, até o dia de hoje, ele continua a dizer que é inocente. Em julgamento, ele voltou a alegar que tinha sido a irmã a cometer os crimes e alegou que ela tinha vários problemas mentais e que provavelmente terá cometido suicídio. Disse que era inocente, que não tinha nada a ver com o crime, mas o juiz não acreditou nele e condenou-o à prisão perpétua. E bom, malta, este foi o caso, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de comentar aí em baixo o que é que vocês acharam, se já conheciam este caso, e podem seguir-me também nas minhas redes sociais, marlene.com0, lá no Instagram. É tudo e aqui vos espero para o próximo vídeo. Tchau!